Olá pessoal, bom dia. Tô aqui com essa cara assim ainda meio dormida assim, mas ontem foi Dia das Mães, um dia que para mim acaba sendo sempre muito triste porque acabo lembrando da minha. Mas aí tô aqui à disposição de vocês para fazer mais uma live. Eu tava recontando as minhas aulas, achei que eu tinha feito 124, mas na verdade eu tinha feito 127. E eu vou fazer uma live com uma pessoa muito especial que já está ao vivo aqui agora. Eu vou apresentá-lo com ele aparecendo. Olá, está aguardando. Ele vai entrar. Olá, E salve, aí, meu amigo salve. Rodolfo? Tudo bom, Platão? Que bom te Tudo ver bom, aqui querido? agora. Que prazer a gente bater esse papo, né? Conversar, começar essa semana contigo. Acho que eu começarei muito bem, né? Não sou bonitão feito você, que tá todo Ah, aí, não, tudo aí, mas ainda estou com uma barba para fazer, o cabelo está meio grande, estou precisando realmente dar um trato, mas é que hoje o trato é mais no coração e na sensibilidade, né? é isso Porque aí, querido. eu dizer ao pessoal aqui, eu aprendi que na etiqueta das lives, o anfitrião, quando abre, tem que começar a falar para caramba, para que todo mundo perceba que a gente já está ao vivo e aí entrar para acompanhar. Eu sei que o horário da manhã, às vezes, muitas as pessoas nesse estão quase com um fuso mudado, né? Em função dessa situação de pandemia, isolamento, quarentena. Mas a gente quer fazer uma live hoje um pouco diferente, talvez mais leve, né? É isso Platon é aí. um talento, como fazer para todo mundo, Platon é um talento dos juristas, dos laboralistas brasileiros. Ele faz parte, eu estou completando aqui 100% de lives com o Quarteto Trabalhista. Fiz com o Antônio Que- Berto, fiz com o Ney primeiro, depois o Antônio Berto, depois o Fabiano e agora com o Platon. Né? E, na verdade, o Platon é juiz, eu trabalho lá no TRT de Goiás, foi presidente, ainda está no GT, está no GT, Tô, né? tô na Está diretoria na diretoria, mas foi ainda. presidente da GT, está É, na diretoria da GT, do Instituto Guarani de Trabalho, instituição muito séria, que eu faço parte quase desde a fundação. Fundou e logo verdade. depois eu me associei, eu ainda fazia mestrado em São Paulo nos anos 90, né? E tive contato através do professor Rodrigues Pinto, vi a seriedade da instituição, sou sócio do IGT, já fui homenageado pelo IGT e tenho Verdade. um grande prazer em ter contato com os amigos de Goiás. Preciso voltar a Goiás o mais breve possível. É um estado que me recebe com muito carinho. Eu tive várias oportunidades de fazer várias palestras, seja no campo do direito de trabalho, processo de trabalho, seja do direito civil, especificamente do direito das famílias, né, em várias instituições de ensino, seja de Goiânia, seja do interior, né, e sou sempre muito recebido com muita distinção, muito carinho, né, e também tive a oportunidade de estar junto com o Platão, como eu falei, é um talento, é um jurista, mas é também um poeta. E a gente vai bater um papo hoje sobre essa situação, né, em que nós estamos aqui não mais contando história, mas sim sendo testemunhas da história, de uma história que a gente não tem a menor ideia de como fazer, e normalmente, quando a gente vive a história, a gente só tem expectativas, estimativas, mas nunca tem especificamente a certeza do que o futuro vai proporcionar. Mas, nesse É ponto, verdade. o que posso dizer é que o futuro que a gente esperava mudou. E o que é que a gente vai falar sobre isso? É justamente sobre isso, sobre poesias e elucubrações que a gente vai bater o papo. E aí sim, já falei demais como anfitrião e a palavra está aqui com o talentosíssimo Platão Teixeira Neto. A palavra é sua, meu querido. Bom, amigo, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço pelo convite. Saúdo todos aí que estão nos assistindo, né? É uma alegria estar aí no seu perfil e poder conversar contigo sobre esse tema, né? De fato, nós estivemos juntos já no GT, o GT está no nosso coração e lembro de tantos momentos juntos, né? Assim, você foi tão importante na minha vida. Eu me lembro uma vez que você tinha vindo falar aqui no IGT e nós sentamos no restaurante e eu estava começando a pensar na minha dissertação que gerou depois o livro Trabalho Decente como Direito Humano. Lá tem uma poesia também sobre o trabalho decente. E você sentou na mesa, eu me lembro, não sei se você lembra disso, do meu lado ali, começou a rascunhar, o que você acha de falar sobre isso e tal, e você fez
em 2 minutos você fez uma estrutura de uma dissertação que foi que serviu como modelo ali Os para... meus alunos dizem que isso é meu dom mutante. Eu consigo ouvir as pessoas e rapidamente captar o que elas querem fazer e construir metodologicamente. Foi a experiência do mestrado. Então, eu trabalho nesse ponto. Não quero, o trabalho é seu. Eu ajudo apenas na construção do caminho. Porque, como diria o poeta, o caminho não existe. O caminho se faz caminhando. E que bom que eu pude caminhar na fase inicial dessa sua estrada. É verdade, amigo. Eu sou muito grato, você é meu co-orientador ali naquele momento e foi muito significativo para mim. Você está sempre realmente no meu coração aí, eu te admiro muito, viu? Assim, você é um modelo para mim de conseguir assim realmente se desdobrar para fazer tanta coisa, é impressionante. Eu lembro no dia que a gente conversava também e eu dizia o tanto de coisa que eu estava fazendo e tal, você me ouviu pacientemente, depois falou, pois é, eu estou com muita humildade, você falou, pois é, eu tenho não sei quantos orientantes, tenho isso, eu falei, gente, é só o Rodolfo mesmo para conseguir, então é um exemplo para a gente, quando a gente acha que a gente não vai dar conta, a gente lembra do Rodolfo, ele fala, não, a gente pode dar conta sim de tudo. E eu lembro do meu pai, eu sei como o seu pai é importante em sua vida também, e meu pai dizia, se você quer que alguma coisa seja feita, procure alguém ocupado. Porque quem é É ocupado verdade. vai achar o tempo para fazer essas coisas. Quem está desocupado não vai fazer, não vai valorizar o tempo suficiente para obter isso. Né? Somente É quem é isso mesmo. verdadeiramente ocupado encontra tempo para fazer alguma coisa. E quem é É muito ocupado, verdade. deixa eu mandar um beijo aqui para a conselheira Tânia Rexigel, lá do CNJ, que é Opa, que desembargadora do honra! TRT do Rio Grande Nossa, do Sul, que... está nos prestigiando. Ixi, agora... Platão é muito prestigiado, estou Ah, falando que que... até o CNJ acompanha aqui Imagina, agora a aumentou minha nossa live. responsa, eu vou ter que caprichar aqui, hein? Mas Pois é, diga, meu amigo. amigo. Então, e essa questão do futuro, né? Eu tenho já trabalhado sobre o futuro do trabalho, tenho lido bastante, né? Inclusive, assim, eu gosto muito de alguns livros, né? Talvez você já tenha visto, né? Os Robôs e o Futuro do Emprego, Martin Ford, né? Eu orientei uma tese de doutorado aqui sobre a disciplina, a personalidade jurídica dos robôs. Né? E Pois aí é, se tornou ótimo. um Então, livro do Marco Aurélio Castro. Então é o tema que a gente acaba refletindo. é, Né? E a gente está vivendo aí esse futuro, e não uma provocação poética. Renato Russo dizia, né? O futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera exatamente. apenas uma vez. Vamos lá. Siga E aí, como chefe. diria Carlos Drummond, no meio do caminho, né, tinha uma pedra, na verdade era um coronavírus. Exato. Né? No meio do caminho tinha uma pandemia, havia uma pandemia no Exatamente. meio do caminho. Que mudou tudo, né? Porque a gente tinha toda uma projeção, né? A gente tinha um receio de perda de empregos por causa da automação, né? Toda a transformação e da tecnologia em razão disso. E a gente mudou totalmente a perspectiva, né? A gente falava muito da necessidade de ampliarmos a nossa inteligência interpessoal. A gente falava justamente do que os robôs não faziam, né? O que o robô não pode? Sentir empatia, olhar nos olhos, né? Ter carinho, ter amor por alguém. E aí a gente vê uma situação como essa em que a gente tem que se reinventar. Porque se for mantida essa situação de isolamento social, talvez tudo aquilo que a gente podia se diferenciar de um robô, né, agora a gente não vai poder mais, porque o que faz, né, o ser humano diferente? Essa capacidade de se emocionar, de se apaixonar, de sentir solidariedade pelo outro. E aí, quando a gente está nessa situação de afastamento, a gente vive um conflito muito grande, um paradoxo muito grande, porque a gente não vai poder mais, né, ter esse diferencial. E será que realmente, como diz lá na Bíblia, né, o amor vai se esfriar? Será que é essa forma, né, de Deus estar dando uma sacudida com a humanidade, com tanta frieza, guerra e tudo mais? E nós estamos vivendo uma guerra, né? Essa é uma guerra diferente por um ser invisível, mas eu vejo, Rodolfo, que vai deixar traumas assim, indeléveis na sociedade humana. E Eu não isso vai tenho demorar. dúvida, querido. A gente precisa realmente entender que a pandemia e quem tem a possibilidade de ficar em casa, como no bordão aqui, como essa
forma de divulgação, com a hashtag Fique em Casa, né? A gente tem um momento para reflexão, né? Porque Isso. a gente vai ver o que, é que vai acontecer. Então, a gente já vê com a natureza, né? Com a pandemia, assim, nós estamos vendo uma reação da natureza, né? No que diz respeito à poluição, né? De repente, a gente está vendo novamente lagos poluídos, né? Conseguindo enxergar mais do que a superfície, vendo peixes novamente. Por quê? Porque se deu um tempo da produção para que a gente possa, de repente, perceber que a esperança se renova, não é mesmo? Né? Se fala que as misericórdias se renovam a cada manhã, mas eu tenho repetido com frequência, falei inclusive aí na ESA com o Rafael Lara, ele escolheu como a frase da minha live: a esperança é o único direito verdadeiramente inalienável. A gente tem que compreender que talvez o mundo esteja muito diferente, né? E o que nos diferencia dos robôs é justamente essa noção da empatia, essa noção da relação, essa noção de, no meio de uma live, eu querer mandar um abraço para tanta gente que às vezes eu não tenho nem contato pessoal, né? Mas que viraram amigos virtuais. Eu estou vendo aqui o professor Fagner Santos, que eu vou bater um papo com ele, né? Já tem uma live marcado. O Felipe Mendes, que é professor lá do Pará, só vi pessoalmente uma única vez, mas se tornou uma pessoa muito querida lá do Trabalho e Debate, né? O Ronaldo Solano, lá da Matra 7, que está nos acompanhando também aqui, figura rara. Mandar um abraço para todo mundo. Academia Trabalhista, que é o Ítalo lá, um grande abraço para todo mundo aqui. E aí, vamos seguir mais. Eu faço as pausas só para mandar abraço para todo mundo aqui, porque eu acho que a carência afetiva de contato físico, eu que sou esse meu estilo grandão, de abraçar, de beijar, né? Eu sinto muita falta, e eu digo isso falando, por exemplo, da audiência. Quando algum dia voltar a audiência presencial, porque nós estamos agora com o desafio das audiências virtuais, isso. Né? Quando voltar a audiência presencial, vou ter que repensar talvez até o meu jeito de fazer audiência, porque eu sempre o meu também. O cara de quebrar o gelo, diante de começar a audiência, cumprimentar as pessoas, estender a mão, né, para o indivíduo sentir, aqui é um lugar civilizado. Será que eu vou poder fazer isso? Provavelmente não. Ou fazer com medo, né? Eu vou dar o cotovelo. A gente vai... Claro que a gente se reinventa, né? É verdade. Mas dentro dessa linha, para quem tem paranoias, né? O medo desse futuro que nós não sabemos como enfrentar faz com que, às vezes, nós tenhamos receio de acordar e respirar novamente, porque a gente está respirando em um mundo novo e que tem um inimigo invisível que pode entrar num único fôlego, num único contato. Então, a gente está tendo que reaprender a viver, reaprender a pensar e reaprender a trabalhar. Siga na linha do trabalho aí. É isso mesmo. Aproveitar também, mandar abraços aí para a conselheira Tânia, amigo Tomás de Goiânia, professora Sílvia, Lizinha de Araguaína, Tocantins, muita gente boa aqui, um grande abraço. Rodolfo, queria começar com as poesias, como que eu gosto muito de João Cabral de Melo Neto, para trazer algumas reflexões para a gente aí. Você deve conhecer os estudos para uma bailadora andaluza. Então, essa poesia, ela fala da relação da mulher com o fogo, né? E traz à nossa mente essa capacidade da gente tirar algo de dentro da gente para, né, superar dificuldades e conseguir as coisas e conseguir brilhar, né? E João Cabral de Melo Neto fala, né, traz esses estudos para uma bailadora andaluza e diz assim, né? Dir-se-ia quando aparece, dançando por seguirias, que com a imagem do fogo inteira se identifica. Todos os gestos do fogo que então possui dir-se-ia, gestos da folha do fogo, do seu cabelo, sua língua. Gestos do corpo do fogo, da sua carne em agonia, carne de fogo só nervos, carne toda em carne viva.
Então, o caráter do fogo, nela também se adivinha, mesmo gosto dos extremos, de natureza faminta. Gosto de chegar ao fim do que dele se aproxima. Gosto de chegar-se ao fim, de atingir a própria cinza. Porém, a imagem do fogo é num ponto desmentida, que somente ela é capaz de acender-se estando fria, de arrancar-se de si mesmo numa primeira faísca, né? Que quando ela quer, vem e acende a fibra, que somente ela é capaz de acender-se estando fria, de incendiar-se com nada, de incendiar-se sozinha. E eu acho que a ideia dessa poesia de João Cabral de Melo Neto é trazer a nossa ideia, a capacidade da gente realmente buscar esse fogo dentro da gente, né, que foge à natureza, que é próprio do ser humano e conseguir realmente brilhar. Né? Eu acho que eu adorei isso aqui. Fazia muito tempo que eu não ouvia esse poema. E eu comecei aqui nas minhas viagens. Sabe que minha cabeça é como se fosse uma tela de Windows, cheia de janelinhas. E eu comecei a ver esse poema, sabe em quê? Em Game of Thrones, analisando a questão do fogo, a questão da mulher. Olha só, a gente pode fazer muitas elucubrações, querido. Eu acho isso muito legal. Deixa eu mandar aqui uns abraços aqui para a doutora Fabiana Pereira, para a doutora Bruna Campos, que eu fiz uma live também, para a doutora Jucimara Lobato, muita gente boa, muitos amigos aqui participando. E eu também vou recitar alguma coisa minha, sabe? Porque as pessoas começaram a brincar comigo e com o Fabiano daí, de que a gente virou os reis das lives, ou live man. É verdade. Porque eu ia até começar a perguntar quanto você já fez, né? Mas você já falou aí, 120 e tantos, até né? ontem, 127. Você agora impressionante. 128. Hoje tem umas 4. Que honra. Então, nós vamos chegar aqui, 131. Hoje vai chegar aqui. Vou bater, acho que eu bato, não sei quanto tempo vai ser essa linha, mas para mim também, isso é muito meu, muito da minha índole. Você já me descreveu um pouco aí, e essa coisa de sentir que através da live eu posso servir a comunidade, as pessoas que estão à volta, é algo que está muito na minha linha e construir. Você citou até Gandhi, né? Numa live, só falei, eu achei muito interessante. Para mim é uma máxima de Gandhi, né? De quem não vive para servir, não serve para viver. Através disso eu sirvo, né? E sirvo a comunidade, as pessoas, muitas que já estão próximas de mim. Eu estou vendo aqui o doutor Aquiles, foi meu aluno na pós e no mestrado, hoje meu colega, já fiz uma live com ele. Estou vendo tantas outras pessoas aqui maravilhosas participando. Doutora Carol Tupinambá, que eu fiz uma live sensacional. Opa, ela é top. Tem o livro dela aqui, né? Livro de cabeceira. E isso eu digo, Platão, eu falo isso com frequência, as pessoas às vezes reclamam que eu digo, eu tô ficando velho, tá? Eu comecei como menino prodígio, como juiz com 23 anos, né? Professor também na mesma idade, estou chegando agora aos 48, vivi mais tempo dentro da Justiça do Trabalho do que fora dela. Eu entrei como servidor com 19 anos, né? Então, eu posso dizer, e faço esse poema. Esse poema eu escrevi quando eu tinha 18 anos. É um poema que eu já recitei, inclusive, no show da minha banda, para tentar, como introdução para My Way, né? Para eu construir o meu caminho. Porque não é fácil a gente ser a gente mesmo, sabe? Não é fácil a gente, no mundo, principalmente no mundo do direito, né? Ou no mundo do trabalho, não somente do direito do trabalho, do trabalho mesmo, na subordinação ao empregador, ou as regras do Código de Ética, ou as regras empresariais estritas. Você ser você mesmo, às vezes, é difícil, né? A idade permite muitas vezes... A idade traz um peso, traz um branco nos cabelos, ou às vezes muito tira jovem, até os cabelos todos, mas ela traz uma sabedoria, uma maturidade e uma coragem da gente ser a gente mesmo. Quando eu tinha 18 anos, Platão, e eu não sabia se eu ia fazer direito, engenharia, composição e regência, ou ia ser hippie em Morro de São Paulo, eu escrevi o seguinte: um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era a dor.
Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há, numa vocação que não existe nem nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia em que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Ser eu mesmo é a base de É tudo, isso né? aí. É Isso isso é aí. tudo. É isso mesmo, querido. Nossa, é muito bonito. Parabéns. Quando a gente fica pensando assim, né? Eu também tenho vivo esse dilema, né? A gente busca fazer algo que possa transformar, né? Né? A gente busca ser sal nessa terra, luz nesse mundo de alguma forma, né? A gente Porque dá um testemunho diferenciado a cada dia. Dizer, ó, você é pode ser diferente. Eu falava isso quando eu tinha cabelo grande. Né? Eu era o Luiz exatamente que cabeludo, no meio das costas, rabo de cavalo. E as pessoas, por que você faz isso? Você fica mais bonito com cabelo curto. Eu digo, porque eu quero mostrar para as pessoas que elas podem ser diferentes. Só isso. exatamente. Pois é, eu sempre vivi assim, eu já pensei também em ser músico e fazer umas coisas diferentes e tal, mas num lugar que eu me encontrei foi na academia, sabe? Sim. Eu, assim, eu amo dar aula, tem aqui alguns alunos aqui meus, vários já passaram aqui, o Leopoldo foi meu aluno na PUC, Giovana na UFG, Cecília em cursos, tanta gente boa aqui que tá aqui comigo e eu realmente me encontrei assim dentro de sala de aula. Eu amo dar aula, mesmo quando eu chego cansado, às vezes, né, a gente está esgotado, mas quando eu entro em sala eu consigo renovar a Ah, minha mas sim. e isso é muito bom. Agora a gente está aí nessa situação, né? E esse Só momento fazer do, aqui uma sim, coisa assim. fala, Você querido. falou sobre dar aula. E dar aula É, realmente renova a nossa energia. Eu costumo dizer publicamente que eu estou juiz há 25 anos, mas eu sou professor. Né? Vai ou chegar um seja, momento, nem que seja com a morte ou com a expulsória, que eu vou sair da magistratura. Né? Mas, se eu estiver vivo ainda lá, eu continuarei sendo professor, mesmo que eventualmente não estando em sala de aula. Né? E eu digo assim, mas você se lembra um momento assim, a virada copernicana na sua vida, quando você disse, eu quero ser professor? bom, a gente não combinou isso, mas eu tenho uma Não. história, não sei se eu já te contei, né? Não, então conte. Não, eu tinha uns 10 ou 12 anos por aí, lá em Belo Horizonte, né? Quando eu era criança pequena lá em Belo Babá. Horizonte. Você sabe que isso depois apagou da minha memória e eu lembrei depois de muito tempo. Eu falei assim, gente, é impressionante, eu tinha esquecido disso. Eu brincava com os meus amiguinhos de dar aula para eles. E assim, eu tinha esse. Eu gostava tanto, eu tinha um livro sobre o universo, eu falava sobre os planetas, sobre tudo. E aí, um dia lá, eu me lembro, tinha uns 4 ou 5 amiguinhos que ficavam lá, a gente combinava num dia, até que um dia eu resolvi dar prova, sabe? Aí no dia seguinte ninguém apareceu. E foi o marco para mim. Eu falei assim, gente, o Ah, que foi, né? O pessoal parou de brincar. Mas assim, eu fiquei muito tempo depois. Na verdade, quando eu saí da faculdade, eu queria seguir carreira acadêmica, sabe? Eu tinha vontade de fazer mestrado, doutorado logo em seguida. Mas aí eu conversando com meu pai falou, não, vamos, né, para a prática primeiro, depois se você quiser continuar, você vai voltar com essa ideia. E eu acho que foi muito bom esse percurso, né? né? Eu passei no concurso com 23 anos também, e fui para o Pará, Brasília, Eu, rodei bastante eu o lembro. Brasil aí, e depois de um tempo eu voltei. Aí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, e o marco para mim é o concurso da UFG, que realmente assim foi muito marcante, né? Eu poder entrar na Universidade Federal de Goiás, um sonho. Né? Nas 3 turmas, uma eu fui padrinho, as outras 2 eu fui paraninfo, tem afiliados aqui Olha assistindo só. essa Olha, eu live. quero conhecer o FG, viu? Eu ainda não Então, conheci. Eu já precisa falei ir. em várias instituições, né? Me lembro que eu fiz uma palestra sensacional com o pessoal da Unianguera aí, que foi Sim, uma sim. instituição séria, muito boa, eu fiz aí, mas eu quero conhecer o FG e a PUC, que são as instituições que ainda não tive a oportunidade de palestrar. Mas Não, a olha, gente é vai fazer um interessante como a evento na nossa história é UFG só para você parecida. vir. Ah, eu vou ver, vou mesmo. Não vem Seja mesmo. de trabalho, direito civil, o que for, me chama aí nessa facina Magal, me chama que eu vou, né? Ótimo. Porque, querido, olha engraçado como a nossa história é parecida. Eu sou um pouquinho só mais velho que você, né? Mas
como é a influência dos nossos pais. É interessante isso. É verdade. Né? Nossos pais tiveram carreiras diferentes. Meu pai foi um self-made man. Meu pai completou a oitava série e o segundo grau com 52 anos. Né? E aí fez o supletivo e fez direito. Se formou em direito. Eu fui para a formatura dele. Né? Havia 48 anos de diferença de idade, então ele se formou em 80, eu ia fazer 8 anos de idade, né? Mas eu via meu pai ali atuando. E meu pai era duro, meu pai era um homem, foi endurecido pela vida, né? Meu velho ficava brincando, era uma espécie de um bullying interno, dizendo assim, olha, Rodolfo, Ricardo vai ser rico, meu irmão, e Rodolfo vai ser professor, porque o que ele gosta de falar é isso. Professor, né? Mas quer dizer que o Rodolfo é CDF, ele gosta de música, ele gosta de arte, mas ele nasceu para ser professor. Então, ele talvez vai viver meio apertado, mas e Ricardo, que é o bonitão, que era o meu irmão mais novo, esse não, esse vai ser rico, vai sustentar. Tá certo, se meu irmão puder me sustentar, vai ser ótimo. Né? Mas eu digo assim, com 18 anos, quando eu vi aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams, Fantástico. eu disse, eu quero ser isso. Eu vou fazer direito, mas eu vou ser professor. Por quê? Porque eu quero inspirar. Eu quero ser o Captain, my Captain. Sabe? E Maravilha. isso foi alguma coisa que disse, não, é isso meu pai dizer que eu vou ser professor, eu vou ser professor. Por acaso eu também virei juiz, virei escritor, mas eu sou professor. Sabe? Exato. E isso faz com que em nossas vidas, note, a gente se propôs a bater um papo leve, né? Um papo sobre Isso o mesmo. futuro, sobre poesia e sobre locubrações. Né? É e isso a gente aí. está aqui conversando aberto, dois amigos, em público, sobre por que resolveram fazer as coisas. E eu acho que ser professor é a verdadeira parábola do semeador, sabe? A gente, em sala de aula, a gente distribui sementes. É verdade. Quando germina, é uma sensação fantástico. muito prazerosa. Você está vendo isso agora, né, na condição aí na UFG, sendo paraninfo, sendo padrinho de tanta gente. Ontem foi Dia das Mães, né? E a gente fala que os nossos alunos são nossos filhos. Nós somos, verdade. Temos eu exercício tenho de paternidade e carinho por eles. maternidade junto, né? É isso aí. É verdade. Mas siga aí. Falei demais. Vamos lá, vamos para mais uma poesia siga aí, aqui. Antes que trave. Vai. Então, nessa linha, né, do futuro mudou e a gente tem que pensar realmente, e até nesse ponto também, né, Rodolfo, sem dúvida haverá uma revolução muito grande, né, na revolução do ensino, né, porque não há, por mais que a gente pense no retorno às atividades presenciais, né, a Enamate, por exemplo, agora está se reinventando também, está fazendo cursos online, foi um sucesso, os nossos filhos estão tendo aula, né, à distância. Hoje meu filho tinha aula de inglês às 9 horas, ele acordou às 8h53. Isso é maravilhoso, né? Ele acordou, trocou de roupa e já começou já na aula de inglês online. E isso, de certa forma, vai deixar uma marca. Não tem como a gente voltar no tempo né? Exatamente. Você pode colocar ali, pode colocar até por cima do pijama. Mas isso vai exigir, né, Rodolfo, uma transformação para todos nós e uma adaptação. Né? Alguns vão sair na frente, outros vão se adaptar bem. Assim, essa aula também somente monótona, do professor falando, eu acho que a gente vai ter que se reinventar, vai ter que ser meio live de sertanejo, né, de músico aí. Eu não gosto muito de música sertaneja, não, mas aquelas Você lives está assim. em Goiás, né? Meu amigo, você é inevitável. Então, é difícil. Mas assim, o professor tem que realmente ser um artista, né? Assim como você sempre dá show nas suas palestras,
né? Você é um multi-artista aí com vários talentos, mas o professor realmente precisa saber se comunicar nesse novo momento, né? É isso aí. Agora, a gente não pode ser também um robô nisso, né? Eu acho que a gente tem que conseguir aquilo que eu falei antes, né? A gente tem que fazer a diferença, né? E buscar essa emoção naquilo que a gente faz. Então, eu escrevi no ano passado um poeminha que chama Entre a Cruz e a Máquina, que diz assim: busco-me em ti, mas não me encontro. Em ti, apenas um olhar, vazio, lânguido, insosso. Inimigo não és, não tens nada de coração, nem que se diga mal, e muito menos morro. Repetir com perfeição não lhe traz a vida. A mão que te afaga é a mesma que te desliga. Não podes nem sonhar, sentir a brisa voando sentado, ver um pássaro batendo as asas ao teu lado, sem sair do lugar. Não me tornarei escravo dessa hipnose maquinar. Recuso-me a servir àquilo que me serve. Preciso estar lado a lado para nos completar. Tu, trabalhando sem cansar, eu com meu sopro divinal. Nessa montanha russa da minha existência, sinto prazer e dor, alegria e tristeza, no código binário dessa minha essência, que tu, robô, não podes experimentar. Mas se um dia domares o mundo e não sobrar nada para mim, vou-me embora para Saturno, buscando não ter um fim. E levo meu zap planetário, meu Wi-Fi intergaláctico, meu Deus, minha família e a viola no saco. E parto, como a Terra vim. Simples assim. Amém. É isso. Querido, muito legal. Então, Rodolfo, a grande questão, eu acho, né, dessa questão do futuro é a gente pensar em como será o cenário pós-pandemia, né? Será que a gente vai realmente viver nessa situação, nesse distanciamento, né? Tendo que usar máscara, não podendo ficar ao lado das pessoas que a gente gosta, né? Muito próximo. Eu sinto falta de cinema, eu sinto falta, né, de festas, de churrasco, e será que isso vai realmente transformar o nosso jeito de ser? Porque se isso for temporário, se isso for provisório, eu creio que a gente consiga se readaptar. Mas esse trauma não vai passar, sabe? A gente vai ficar marcado, talvez a gente consiga viver diferente. Mas se isso durar muito tempo, né, isso vai ser sentido bastante. E aí, quais são os reflexos disso, né? Perdas de milhões de empregos, né? A OIT calcula que isso vai afetar, né, pelo menos 2 bilhões de pessoas, né? São 2 bilhões de trabalhadores na economia informal. Como é que as empresas vão lidar com isso? Eu creio que muita gente está aí fazendo adequações, reestruturas. Será que a gente vai conseguir absorver toda essa economia novamente, né? Voltar a funcionar a todo vapor? Então, primeiro a gente tem que, né, cuidar da nossa sobrevivência. Essa é a primeira coisa, superar isso. Depois, como isso vai ser tratado no futuro? Como é que esses empregos serão recuperados? Será que as empresas vão se adaptar? E assim, um cenário que eu acho que não tem como mudar é o teletrabalho, sabe? Realmente o home office vai fazer parte da vida das pessoas, tem as suas vantagens, né, que a gente sabe, tem os problemas também do direito à desconexão, dos transtornos mentais que isso causa, da dificuldade de separar a família do trabalho. Eu sei que muitas pessoas estão tendo dificuldades quanto a isso, né, de conseguir conciliar o trabalho com a vida doméstica, mas a gente vai se adaptar, né? A palavra do futuro é adaptabilidade, né? A gente conseguir ter um elevado quociente de adaptabilidade, passar por esse período e realmente se transformar, eu acho que essa é a grande questão do futuro. E quando a gente fala que o futuro mudou, foi isso, porque a gente fez um cenário, a gente traçou toda uma visão, né? A gente buscando ser visionário, a gente fez perspectivas, a gente
criou ideias, né, já se dizia de tantos milhões de empregos que seriam perdidos, mesmo antes do coronavírus, né, com a substituição das máquinas. E só para finalizar essa parte, eu acho que a gente não pode esquecer que existe lá na Constituição, né, lá no artigo 7º, inciso 27, aquele dispositivo da proteção em face da automação, né, que não é negar o desenvolvimento tecnológico, mas o governo precisa assumir esse papel de certa forma, né, ter um controle sobre os empregos, não que ele vai definir todas as políticas e tal, mas assim, ter essa compreensão de que é preciso discutir isso, e o futuro pós-pandemia, né, ele está realmente ligado a essas políticas de desenvolvimento tecnológico, sim, mas regulamentando essas questões, inclusive regulamentando melhor, né, o teletrabalho como home office, né, a medida provisória 927, ela tratou, mas deixou de lado certas questões, como a questão da saúde, mantendo o 75E da CLT, que basta o empregador orientar a tomar medidas, o empregado assinar um termo de responsabilidade e fica por isso mesmo. Então, nesse futuro, a gente tem que pensar nisso, né? Trabalhar a saúde física e mental do trabalhador, cuidar bem dessa questão do teletrabalho, porque me parece ser uma realidade no futuro. Isso é inegável, né? Um professor até da Universidade de Berlim, ele estava dizendo que o teletrabalho, inclusive no Brasil, será uma realidade para o futuro, independentemente do fim desse cenário da pandemia, né? E aí Eu a gente acho vai que ter que se adaptar. concordo plenamente contigo, querido. E, na verdade, a gente precisa acordar para uma nova realidade, porque a gente vivia uma aparência de normalidade, entramos com um fato que fez mudar tudo e, de repente, nós não reconhecemos, acordamos e percebemos que o normal não voltará, porque o normal é o passado. E a gente vai Isso mesmo. construir um novo normal a partir de agora, a partir das novas experiências. Eu via como os meus colegas eram reticentes ao home office, ao teletrabalho, ao ensino à distância, e, de Sim, repente, na iniciativa privada, tiveram que se adaptar em tempo recorde, né, para poder fazer isso. Eu vejo o quanto os nossos colegas têm temores, receios das audiências virtuais, mas sim, não inventaram aí uma outra forma. A gente vai ter que adaptar a isso, né? Então, a gente pois está é. acordando para uma nova realidade, né? Eu comecei muitas lives minhas citando Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será de novo do Será. jeito que já foi um dia, tudo passa, Exatamente. tudo sempre passará. Eu acredito realmente que a pandemia passará. A Eu maratona também. de lives passará. Mas, na verdade, Sim, nós sim, temos um novo mundo a construir que vai ter aspectos melhores e aspectos muito ruins. A gente vai ter que verdade. dar. A gente não pode ficar achando que o sonho de um futuro lindo é uma realidade fácil de alcançar. Na verdade, a gente precisa alcançar e acordar para uma nova realidade. Eu vou arrematar com um poema meu, para você também. Quando eu tinha lá, talvez, 19 para 20 anos, eu fiz um poema chamado A Perda da Inocência, que minha banda, na época, até musicou, acho que eu tenho isso lá no meu canal no YouTube também, né? Mas é um poema que eu fiz com 19 anos, vendo as dificuldades da vida. E talvez isso possa ser um retrato de um sentimento de estupefação que temos hoje, olhando para esse futuro que não é mais como era antigamente. A perda da inocência. Hoje eu acordei e percebi finalmente que estava dormindo. Dormindo não sono dos justos, dos exauridos pelo esforço de se manter vivo, mas sim o sono dos justos, que vivem o sonho e sonham o real. Hoje eu acordei
E olhei nos olhos do mundo com olhos de autista. Anjos barrocos em poemas simbolistas, contando um todo e vendo uma parte, cantando canções pela metade. Hoje eu acordei e tive medo. Medo como criança pequena, de se ver viva no mundo de máscaras, de ter acreditado que viver era bom. Hoje eu acordei. É pena, porque eu nunca mais vou dormir. Muito bom. Esse mundo de máscara já estava profetizando aí, amigo? Você falou que fez com 19 anos, você já... Exatamente. Exatamente. As máscaras estão caindo. A gente vai enfrentar uma realidade. Se a gente pode mudar, se a gente pode fazer algo, ou a gente pode dizer, e daí? Eu não sei. A gente vai ter que enfrentar, irmão. Exatamente, é uma realidade. A Thalita está perguntando aqui o que a gente acha das perícias virtuais. Olha que desafio, né, nós vamos enfrentar, porque as audiências por videoconferência é uma realidade, a gente não pode ficar parado. Existem problemas, certamente, né, Rodolfo, nessa, como você já mencionou aí, das audiências virtuais, mas a gente não pode ficar parado. Não pode. O X do trabalho Na verdade, vai ficar... a audiência virtual, por si só, já gera uma resistência, porque faz sair de uma zona de conforto e numa ideia de dizer algo precisa ser feito. O que está sendo feito não me agrada, mas não temos outra alternativa. Então, exatamente, a gente vê isso, e aí, na verdade, o grande construção é eu bati um papo muito legal com o Antônio Humberto sobre isso, né? A construção de um rito alternativo emergencial, quase numa CP6ização do processo do trabalho, né? Com uma prática de atos via prazos, e aí a discussão sobre a possibilidade ou não da realização da instrução no sentido de prova oral. Mas é claro que a perícia também vai ser nesse ponto. Porque a gente vai ter a perícia não somente na discussão sobre o aspecto da perícia médica, do que pode ser feito à distância, mas há determinadas coisas que precisam de uma anamnese pessoal. Então, exatamente, a avaliação não é só médica, é também perícia de ambiente, quando a gente pensa em insalubridade ou periculosidade numa situação. Claro que num mundo apocalíptico, a gente pode passar aí 2 anos assim, e aí a prescrição já consome tudo. Mas a gente vai ter que discutir relações jurídicas existentes anteriormente. Como é que eu vou mandar o perito lá? Na verdade, quem disser que sabe a resposta, eu te mostro um mentiroso, alguém que está blefando. Né? Nós estamos construindo respostas conjuntamente, meu irmão.